Boa tarde a todos, a quem for assistir esse vídeo em algum local no YouTube, ou então, né, só tem no YouTube mesmo, mas enfim, boa tarde a quem se propor a assistir. Estamos aqui para fazer a nossa última aula do nosso curso de Geografia, do nosso intensivo, que foi intenso para o Enem 2020, que vai acabar sendo 2021. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido algumas coisas, né? Como já foi dito muitas vezes, é um curso intensivo, é só para ter algumas noções aprofundadas, né? Isso não dispensa um material à parte, isso não dispensa outros estudos por conta própria. É mais um intensivo mesmo, né? Então, dando encerramento ao nosso conteúdo programático, nós vamos falar do nosso primeiro tema, que é a nossa querida geografia agrária. Um tema bem amplo, bem discutido na geografia, que tem muitas é, teorias, muitos locais de fala dentro do contexto geográfico, né, dentro dos estudos, e que é de suma importância para a gente entender as relações entre campo e cidade e entre as conexões entre o rural e o urbano. Querendo ou não, a geografia ela vai interligar essas noções de rural e urbano em basicamente grande parte das suas disciplinas, dos seus locais de estudo, né, dentro do contexto geográfico. Então, aqui a geografia agrária é mais para dar uma pincelada final, para saber algumas problemáticas também relacionadas ao agronegócio, relacionadas à agroindústria, e também como surgiu, né, a agricultura, a pecuária, que são atividades tão importantes e que são a luz que a geografia agrária tenta dar sobre essas questões, sobre essas atividades humanas. Dando início, a gente vai falar do estudo da geografia agrária, é o nosso tópico central principal e de início de aprendizado, de início de estudo. A partir da sedentarização do ser humano, com o período neolítico, né, período após o paleolítico, período da pedra lascada, com o início do novo período, da nova aurora da humanidade, com a sedentarização, com o surgimento das primeiras civilizações, das primeiras sociedades, foi desenvolvida a agricultura. Ela vai surgir nesse contexto a fim de produzir alimentos, né? Não apenas alimentos, mas também uma forma do ser humano se ocupar, além da sua antiga forma de viver, que era caçador e coletor, ele vai ter uma nova ocupação, que é a ocupação de lavrador, de agricultor. E a partir disso, as primeiras comunidades, as primeiras sociedades sedentárias humanas, elas vão se basear, basicamente, elas vão se basear nesse contexto de... Meu Deus, estou tocando. Pode ir. Elas vão se basear nesse contexto, perdão, o telefone voltou. Elas vão se basear, né, querendo ou não, né, a partir dessa sedentarização do ser humano vai surgir a agricultura. Aí as primeiras sociedades agrícolas, muito ligada também à utilização de animais no plantio. Vocês podem sempre perceber também a presença de um rio, ou seja, as primeiras civilizações são as civilizações hidráulicas, né, que se alocaram perto do rio para poder desenvolver as atividades de agricultura, para poder desenvolver as atividades de criação de animais, que a água é fundamental para a vida, fundamental à existência humana. Dando prosseguimento, também surgiu com a agricultura a necessidade de animais para abastecer ainda mais o celeiro das primeiras civilizações e para auxiliar o homem. Vocês podem ver nessa imagem que tem os bois aqui auxiliando a arar a terra, tem os burros que carregam os fardos de soja, os fardos de cana, tanto qual que seja a cultura que esteja sendo realizada aqui, soja, de milho. E a gente vê também o surgimento da necessidade desses animais e dessas civilizações, quer dizer, perdão, a necessidade dessas civilizações da criação de animais para poder auxiliar o homem nesse contexto de agricultura, né, de agricultura primária. A geografia agrária ela também vai ter por base o estudo dessas duas atividades. É o principal foco básico da geografia agrária, é o tópico frasal dessa disciplina, que é basicamente o estudo da agricultura, o estudo da pecuária, ou seja, da agropecuária, e também a terra. Ela vai estudar os usos e as formas de exploração da terra, o cultivo realizado, o que está acontecendo,
se é uma agricultura, se é um sistema agrícola tal, se é um tipo de pecuária tal. É isso que a geografia agrária ela vai estudar dentro desse conceito. É como o ser humano ele se desenvolveu. É mais uma ciência antropológica também, essa geografia agrária. É uma ciência bastante complexa e que ela vem de muitos anos, é um estudo de anos, porque a agricultura e a pecuária elas estão intrinsecamente ligadas ao desenvolvimento do homem. Prosseguimento aqui, a gente vai perceber que é possível caracterizar a agricultura como a base, como eu já tinha dito, a base do desenvolvimento humano. A partir da sedentarização do ser humano, a partir do surgimento da agricultura, o surgimento da pecuária, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento urbanístico das sociedades, e ele foi ancorado nessas atividades. As terras foram questões de disputa entre as primeiras sociedades. O campo fértil, as civilizações do crescente fértil, ali no Oriente Médio, que foram as primeiras civilizações sedentárias documentadas, elas vão estar em constante conflito. Civilizações babilônicas, civilizações mesopotâmicas, sumérias, fenícias, elas vão estar em constante conflito pelo controle das terras férteis, das terras aráveis, das terras para criação de ovelhas, para criação de gado. E a partir disso, a geografia agrária ela vai estar olhando de cima, de fora para dentro, e de cima dessa atuação humana, desse contexto de exploração e uso da terra. Muitos sistemas políticos eles vão estar ancorados nessas práticas agropecuárias, a fim de expandir o seu poder e a sua própria influência. Aqui tem um hieroglifo, né, egípcio, que são dois bois ajudando o servo, né, egípcio a arar a terra. E a gente vai entrar em outro assunto muito importante dentro da geografia agrária, é o que vai tipificar, é o que vai dividir e distinguir as classificações, é o que vai classificar, né, os modelos de produção agropecuários, que são um modelo intensivo de produção, que ele vai consistir em ser um sistema de produção em larga escala, voltado para o mercado externo, com a utilização de tecnologia de ponta, com mão de obra extremamente especializada, o uso de substâncias químicas, uma integração forte com a indústria, uma integração que vai unir, né, o campo e a cidade a partir dessa ligação com a indústria e, como já foi dito previamente, voltado para o mercado externo. O modelo intensivo também ele vai utilizar de máquinas no seu sistema de produção em larga escala. A utilização do maquinário é a imagem mais forte do modelo intensivo de produção agrícola e pecuária. Aqui a gente tem uma clara imagem, né, de um modelo intensivo de produção agrícola, né? A gente tem aqui os irrigadores. Esses irrigadores eles também podem ser utilizados para despejar insumos defensivos agrícolas, também podem ser utilizados para semear. É uma máquina que é basicamente 3 em 1, né? Ela é de extrema importância para a agricultura em larga escala, para essas monoculturas que são utilizadas em latifúndios, muitas vezes, e que não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, tem as mesmas características num período pós-Revolução Verde. A Revolução Verde que ela já foi citada diversas vezes dentro das nossas aulas e que foi extremamente importante para esse crescimento, né, para esse boom da agricultura e da pecuária. E a gente vai ter também um modelo extensivo. Esse modelo ele vai consistir em usar técnicas mais rudimentares. Ele é basicamente o inverso do modelo intensivo. A única congruência, a única concomitância desses dois modelos é que os dois vão ser modelos agrícolas ou pecuários. Essa é a única concomitância deles, porque dentro da sua praxis, eles são completamente inversos. Eles são inversamente proporcionais ao outro. Enquanto um utiliza o sistema de produção em larga escala, outro é um sistema de curta escala, de pequena escala. Ele vai utilizar técnicas mais rudimentares, não vai utilizar tecnologia de ponta. Ele vai visar o mínimo de dano possível ao solo, muitas vezes. Ele também vai ser voltado para a agricultura familiar, de subsistência, ou até para o mercado interno. É um pequeno produtor de policulturas que vai, querendo ou não, vender o excedente da sua produção numa feira.
ele vai querendo ou não vender para o Estado o seu excedente, o que sobrou da sua produção, para poder complementar um pouco melhor a renda, para poder ajudá-la a plantar para ajudá-la com a próxima colheita também, de certa forma. E essa baixa especificação, essas técnicas rudimentares, elas vão de encontro ao modelo intensivo, que é, entre muitas aspas, fazendo aqui o papel do advogado do diabo, é o processo de modernização, é o futuro, esse modelo intensivo. É o futuro da agricultura, é o futuro da pecuária. E o modelo extensivo está aí contra esse, não contra, né, mas sendo um contraponto a esse modelo intensivo. A gente tem aqui a agricultura familiar, policulturas, o lavrador de terras que vai e utiliza-se do campo, pequenos espaços de campo não são latifúndios, é mais a agricultura familiar mesmo, né? Essa questão que vai ser extremamente importante num contexto, como é que se pode dizer, cultural. A gente pode citar aqui no Brasil o oeste paranaense, que tem uma cultura muito forte de agricultura familiar, e eles caracterizam-se por serem os maiores criadores de produtos orgânicos, produtores de produtos orgânicos do Brasil. A gente vai ver isso mais para frente, a agricultura biológica. Dando prosseguimento. A gente vai entrar agora nos tipos de agricultura. A gente já levantou, a gente já viu os sistemas agrícolas. Agora a gente vai aplicar esse sistema em cada tipo de agricultura existente. Eu não coloquei todos os tipos aqui de agricultura, porque são muitos tipos que não são tão relevantes para o Enem, não vêm sendo citados, tem pouca índice de questões relacionadas, ou zero, pouco ou zero, né? Então eu citei aqui os principais modelos, os tipos de agricultura existentes. Aqui nós temos as plantations clássicos, grandes propriedades, monoculturas, mão de obra escrava, utilizado pelas metrópoles europeias durante o período da colonização e blá, blá, blá. Foi muito estudado as plantations, né, dentro do nosso ensino médio, né, dentro da nossa grade curricular, mas não vale a pena ressaltar porque é o que mais cai, querendo ou não, é o que mais tem influência, é o mais conhecido. Quando a gente, até mesmo em questões de história, não apenas em questões de geografia, as plantations são muito citadas dentro dos vestibulares, não apenas o Enem. Vamos lá. Como é o tipo de agricultura? Como é a plantation? Ele vai ser um método utilizado por essas grandes metrópoles, Portugal, Espanha, Reino Unido, nas suas colônias de exploração. São grandes propriedades, latifúndios mesmo, monocultoras, com a utilização da mão de obra escrava e voltada para o mercado externo, a fim de criar a dependência entre a metrópole e a colônia. A gente tem que sempre ligar. O que a metrópole quer? A metrópole quer que a colônia seja independente? Não, ela vai querer criar uma relação de dependência. Ou seja, não é voltado para o mercado interno. O mercado interno dentro das colônias é zero ou praticamente nulo. Aqui tem uma imagem clara da colônia, da plantation. Vocês podem ver aqui, a casa do senhor de escravos, a moenda aqui, os escravos trabalhando, a mão de obra escrava, o senhor de escravos. A produção. Essa aqui é uma pintura clássica inglesa das colônias de exploração no sul dos Estados Unidos. Se eu não me engano, isso aqui é na Geórgia. Essa pintura foi realizada na Geórgia pelo W. Walker. Eu devia ter esse dado, mas se vocês quiserem, eu mando novamente. 1883, é uma colônia de exploração de algodão. Aqui é uma plantation clara, uma grande propriedade com a mão de obra escrava voltada para o mercado externo. Ponto. Plantations. Simples. E prosseguindo. A agricultura de subsistência, isso que existe desde os tempos de Gênese, desde os tempos iniciais, desde os primórdios da agricultura, por assim dizer, que são policulturas, vão ser voltadas para o consumo familiar e pouca parte, ou uma parte pequena, uma parte média, vai ser destinada à venda no mercado interno. São aquela agricultura que não tem auxílio de grande maquinário, o uso de poucos defensivos agrícolas, aquela agricultura que sofre com geadas, aquela agricultura que sofre com as chuvas. São essa parte da população que não tem, parece que eles não chegaram na Revolução Verde ainda. E aí a gente consegue enxergar uma problemática, que é o descaso estatal, para com essa agricultura familiar, principalmente no sertão do Nordeste, na zona da mata. E no Agreste, né? Essas regiões do Nordeste que não tem tanta visibilidade, é uma questão crônica desse local. Aqui a gente tem a agricultura de subsistência, uma clara visão, né? São policulturas, vocês podem perceber que são diferentes, ó.
esse aqui é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse aqui do fundo. Eu não sou biólogo aqui, né? Não vou saber especificar, tipificar cada qual é qual, porém a gente consegue perceber que é algo mais intimista, entre muitas aspas. Intimista é a palavra da moda, né? Que é algo muito mais, como é que posso dizer? Pequeno, fechado, mais familiar é a palavra correta. E essa caracteriza-se por ser a agricultura de subsistência ou a agricultura familiar. A gente tem também a agricultura moderna, a agricultura comercial. Essa surgiu pós-Revolução Verde. Essa que é a que está em vigor atualmente. É a agricultura principal fonte de alimento para o mundo inteiro. E aqui, voltando, perdão, ela vai se caracterizar por emprego de apenas uma cultura, ou seja, monoculturas. Um tipo de matéria-prima. Elas vão ser caracterizadas por se localizar em grandes extensões territoriais, ou seja, latifúndios. Aí você vai pensar, mas isso é uma plantation moderna. Sim, é uma plantation moderna. É uma propriedade monocultora e uma grande extensão de terra latifundiária. São essas concomitâncias com a plantation. Qual a diferença? Ela não vai utilizar a mão de obra escrava, tanto que porque a escravidão foi abolida também, tem desses motivos, né? E ela vai utilizar de grandes maquinários de modernização. Ela vai se valer de defensivos agrícolas, ela vai se valer de grandes máquinas agrícolas potentes que conseguem triplicar, quadruplicar a produção. E também o uso de transgênicos, de sementes transgênicas, que vão facilitar, que vão deixar mais simples o plantio, mais simples a colheita, dentro de todos esses contextos. E a partir disso, essa agricultura moderna, essa agricultura comercial, ela vai ser uma marca da agricultura nos dias de hoje. E aí a gente consegue pensar, então essa agricultura é errada? Fazendo papel de advogado do diabo aqui novamente, mais uma vez, é devido a esse tipo de agricultura que muitos países conseguiram sair do mapa da fome. É devido a esse tipo de agricultura que o Brasil consegue manter a sua balança comercial favorável. Aí a gente tem que pensar, né? Dois pesos, duas medidas. A gente tem que ver qual a ação do agronegócio dentro desse contexto de agricultura moderna, que a gente vê mais à frente. Dei um pequeno spoiler da sequência da aula, né? Como sempre. Olha aqui que imagem imponente. Essa aqui é a colheitadeira. É a máquina mais importante do plantio, da agricultura comercial. Ela é capaz de plantar, de preparar o solo. 1. Prepara o solo. 2. Planta as sementes. E 3. Colheita. A máquina 3 em 1, ela faz tudo, com uma pessoa pilotando. Vocês imaginem, pensem só, o quanto de pessoas que seria necessário, que seria, de certa forma, preciso para coletar todo esse plantio, toda essa grande extensão de terra num período de plantation, quer dizer, num período de colonização. Ou até mesmo no período moderno, quanto demandaria de grana, de custo, para o grande latifundiário de empregar tantas pessoas. A colheitadeira chegou para resolver os problemas dele. Ele não vai gastar tanto com o pessoal, ele não vai ter que lidar com erros humanos, e a partir disso ele vai ter o lucro, seu lucro projetado para cima. Outro tipo de agricultura bem importante que vem sendo citado, vem tendo sua aparição bem frequente, é a agricultura biológica, também conhecida como agricultura orgânica. Ele vai ser um modelo moderno de produção. Ele vai ser um modelo pós-Revolução Verde, porém também que vai de contraponto à agricultura moderna comercial. Esse modelo de produção, esse tipo de agricultura, ele vai ser voltado para o mercado externo e interno também. Ele pode ser voltado para o mercado externo, porém ele vai dispensar o uso de agrotóxicos e transgênicos. Ele vai ser uma agricultura mais saudável, entre algumas aspas. Vai ser uma agricultura que vai levar em conta a saúde de quem vai consumir como é que se fala? Consumir o alimento, né? Escrevi consome errado aqui, mas enfim, releva. Ela vai levar em conta a saúde de quem está consumindo esses alimentos. Mas em contraponto ela vai ter o seu custo bem elevado. Porque volta, olha aqui, essa é a agricultura comercial. Ela vai baratear o custo, ela vai baratear os alimentos. Um exemplo de agricultura orgânica, esse aqui é no Oeste Paranaense, consegui retirar essa foto. Minha professora já tinha passado para mim e eu retirei ela novamente.
minha professora de Geografia Agrária. No Oeste Paranaense, isso aqui é o que mais tem, é o que mais ocorre. São essas policulturas familiares, porém que são voltadas para o mercado interno nacional e também para o mercado externo na América Latina. Tanto Paraguai, Argentina, Uruguai, esses países mais próximos ao oeste do Paraná. Né? E a partir desse tipo de agricultura, a gente consegue tirar algumas noções. É algo mais saudável, é algo com menos uso de defensivos agrícolas, os agrotóxicos, porém o custo é extremamente elevado e não é acessível às massas. Esse é um grande problema da geografia, da agricultura orgânica, da agricultura biológica. E aí a gente vai entrar nessas problemáticas à frente. Prosseguindo, o agronegócio, assunto que eu gosto de falar bastante, que eu tenho um leve interesse em sempre comentar, em fazer pequenas provocações a vocês, porque muitas pessoas pintam o agronegócio como um grande vilão maligno e que veio para matar, roubar e destruir. Ele pode ser tudo isso? Pode. Eu não vou negar isso. Não sou um defensor do agronegócio. Porém, o agronegócio ele vai ser responsável pela diversificação do capital, pela diversificação e pelo aumento dos lucros com as atividades agropecuárias. Ou seja, até pouco tempo atrás, digamos que século XIX, século XVIII, não era interessante aos grandes empresários, aos grandes latifundiários, investir no agronegócio, investir em agricultura. Porque não tinha o mesmo lucro que investir em indústria tinha. Que investir no segmento industrial levava em siderúrgica, metalúrgica. Porém, com a demanda, com o crescimento populacional, isso é uma reação em cadeia. Urbanização, industrialização, baby boom, fim da Segunda Guerra Mundial, uma reação em cadeia enorme, que vai levar ao aumento da demanda por alimentação. Vai chegar a Revolução Verde e vai falar, olha, é lucrativo. Voltou a ser lucrativo você investir no agronegócio. E quando é lucrativo ao capitalismo, quando é benéfico ao dinheiro do burocrata, ao dinheiro do capitalista, ele vai investir. E com isso, devido a esse investimento, muitos países foram capazes de sair do mapa da fome. O Brasil se tornou o maior importador de carnes e grãos do mundo. Tem uma pequena... O Brasil sempre fala, né? O governo brasileiro tem orgulho em falar, o atual, que o Brasil é o celeiro do mundo, né? Esse governo Bolsonaro. E não está errado. O Brasil é o maior fornecedor de grãos do mundo e o maior fornecedor de carne bovina. E carne de frango Meu Deus. Esqueci, mas a carne de frango é o maior consumidor, é o maior exportador, né, no caso, o maior exportador desses alimentos. É o nosso país. Dando prosseguimento. O agronegócio é algo extremamente lucrativo para os capitalistas. Ele vai ter como foco o desenvolvimento da biotecnologia. Por quê? Porque desenvolvendo a biotecnologia você pode plantar mais rápido. Você tem uma semente nova, transgênica, que cresce no metade do tempo que a outra crescia. Você tem uma máquina nova que colheita 2 vezes mais do que a antiga colheitava. Investir em biotecnologia é o principal foco do agronegócio, para baratear os seus custos e aumentar a sua produção. Sempre. Capitalismo, você tem que focar isso. Baratear custo, aumentar a produção. Correto? A partir da demanda, né? Óbvio, estando sempre em conta a demanda. Mas como a população da Terra só cresce, só tende a crescer, a aumentar, a demanda por alimento está sempre aumentando. Seguindo. Aqui esse avião é muito conhecido, vocês podem ter ciência, de que ele despeja agrotóxicos nas lavouras tranquilamente. É algo que uma pessoa demoraria, sei lá, meses para conseguir fazer para conseguir despejar agrotóxicos em toda uma plantação dessa, e num voo de 4 a 5 horas, essa máquina consegue fazer. Esse avião consegue despejar o agrotóxico em todo esse local. Prosseguimento. O principal setor de atuação da agroindústria, o agronegócio tem como principal setor de atuação a agroindústria. O seu foco de desenvolvimento é a biotecnologia.
o seu principal setor de atuação é a agroindústria. Essa vertente do agronegócio está inserida nos 3 setores da economia. O setor primário, a agropecuária, porque ela vai estar lá em loco, né? A agroindústria vai estar lá plantando, colheitando, diretamente ligado ao setor primário. Ao setor secundário, porque ela vai estar lá no refino dessas matérias-primas também. Por exemplo, uma grande indústria e no setor de serviços, do comércio, ela vai estar listada em bolsa de valores, vai estar em impostos de gasolina. Um exemplo principal, para mim, é a Cosan. A Cosan é uma empresa de refino de cana-de-açúcar. É um grande conglomerado, é uma cooperativa de produção de álcool e de etanol. O que ela vai fazer? Ela vai estar diretamente ligada no setor primário, porque ela vai plantar a cana-de-açúcar. Ela vai estar diretamente ligada no setor industrial, no setor secundário, porque ela vai refinar e transformar em etanol essa cana-de-açúcar, transformar em melaço, ela vai transformar em diversas coisas, mas a principal atuação é o etanol, o álcool veicular. E no setor terciário, comércio e serviços, ela vai vender da indústria para os postos de gasolina esse etanol. Ela vai estar listada em bolsa de valores. É uma das empresas fortes, é uma da Big 100, que são as 100 melhores empresas da bolsa de valores da Bovespa nacional. Ela vai estar listada lá, ela vai ser diretamente ligada nesses 3 setores da economia. Vocês podem perceber a força da agroindústria quando se liga nisso. Além de ter um lobby fortíssimo dentro dos governos. A bancada ruralista, né, a famosa bancada ruralista, a bancada da bala, está diretamente ligada ao agronegócio. Tá aqui, essa foto aqui é da Cosan, se eu não me engano, em São Mateus, São Paulo, no interior paulista. É uma das indústrias, né, que vocês podem ver a plantação de cana-de-açúcar à beira da rodovia. É assim que a agroindústria se desenvolve, é o principal setor, a principal vertente do agronegócio. Vamos falar agora do agronegócio no Brasil. Esse vai ser o principal setor que mantém a balança econômica do país favorável, já foi citado. O Brasil é o maior exportador de carne e grãos. É o papel do Brasil no mundo. O agronegócio vai manter a balança econômica do país favorável, vai ser a base do equilíbrio das contas externas do país. Aqui a gente tem alguns dados, né? O incrível celeiro do mundo, dados extremamente recentes, de 2018. Olha aqui, o PIB da lavoura, ele tende sempre a crescer. Tiveram alguns anos de crise, como vocês podem ver, em 2014 e 2015, né, que foram aqueles períodos turbulentos do governo Dilma, turbulentos politicamente e economicamente. Mas a partir daqui, ó, o governo Lula só vem crescendo, crescendo. Alguns momentos turbulentos no governo Dilma e na retomada da direita no poder, né, com o governo Temer, tendeu a crescer. Em 2017 diminuiu, mas em 2018 próximo dado de crescimento. A lavoura ela só tende a dar lucro ao país, ao PIB brasileiro. Dependendo das suas safras são sempre muito boas. Esse é um fator benéfico do agronegócio. Em exportação aqui, nós temos também que o comércio internacional das commodities, as expectativas estão sempre aumentando. O Brasil é um dos grandes exportadores de commodities, quiçá o maior exportador de commodities do mundo, é o nosso país, de matérias-primas. E aqui, ó, o ranking agrícola no país, o que mais é cultivado? A gente tem aqui, ó, cana-de-açúcar, é a grande produção nacional. Soja, milho, crescendo também, grandes produções. O crescimento de soja e de milho foi estrondoso, principalmente no Pantanal, na região centro-oeste, né? Um grande crescimento. Celulose, papel, né? O crescimento de laranja decaiu, ele demanda muito do mercado externo, né? É um fruto que está ligado ao mercado externo, né? O crescimento de outras frutas cresceu no geral, de arroz diminuiu, de trigo diminuiu, devido à inserção de outros grandes players que estão começando a plantar commodities também. A China está sendo uma grande produtora de trigo também, com suas grandes extensões territoriais, né? A China é um país gigantesco, o segundo maior país do mundo. E a gente consegue perceber a força do agronegócio. Porém, nem a Pena de Flores vive o agronegócio. Eu fiquei aqui posando grande tempo. Vocês podem até estranhar, né?
Aí ele está defendendo o agronegócio, ele está falando bem do agronegócio, agora é o momento paulado no agronegócio. Gostaria de falar assim. Esses avanços, último tópico, né, positivo, esses avanços na agropecuária, eles vão estar relacionados ao grande investimento nacional no setor. O Brasil investe e muito no agronegócio, tanto que é o principal lobby do Congresso Nacional é a bancada ruralista, porque o governo come na mão desses caras, porque eles são responsáveis por manter a balança comercial do país favorável, por não fazer o Brasil, entre aspas, né, se endividar, ter crescimento negativo do PIB, né? Enfim, aqui é uma propaganda nacional desse próprio governo Bolsonaro, né? Esse governo foi eleito em 2018, uma propaganda de 2019, se eu não me engano, sobre os resultados de 2018, que é a força do agro brasileiro. 246 milhões de toneladas de grãos exportadas, que vai ser a estimativa para a safra de 2019 e 2020. 609 bilhões de reais foi o valor bruto da produção. Você sabe o que é 609 bilhões de reais? É mais de um terço do PIB nacional. Bem mais de um terço do PIB nacional. Quase chega a ser metade. É um valor gigantesco que a produção agrícola nacional ela gera aos cofres públicos. Mais de 1 bilhão que o seguro rural já conseguiu dar, né, aos produtores rurais. O desenvolvimento agropecuário de 230 municípios nordestinos. É a questão da integração, né? Esse governo ele tenta integrar o Nordeste com a agropecuária, com o agronegócio. Porém, ele não fala de como é essa integração. Nós vamos entrar nesse assunto. Como é essa integração? 230 municípios nordestinos foram acolhidos pelo Agro-Nordeste, que é um programa do governo Bolsonaro. Como foi essa integração ao Agro-Nordeste? É isso que a gente tem que discutir. MP da regularização fundiária, 300 mil famílias de campo. Essa MP extremamente maldosa, que retirou do campo diversas famílias que já detinham o controle da terra em favorecimento dos grandes latifundiários. Você tem que sempre saber ler a mensagem. Eu gosto aqui também de fazer um contraponto. Você está trazendo propaganda do governo Bolsonaro. É esse tipo de pensamento que elegeu o Bolsonaro. É esse tipo de pensamento, você não querer contrapor o que está dizendo. Uma pessoa leiga lê isso aqui e fala, pô, o agronegócio está brabo, está maneiro, está dando dinheiro, está gerando lucro. Você não querer dar embate, você não querer ler e discutir isso aqui, é o que faz pessoas como ele se eleger. Esse projeto, essa MP da regularização fundiária, sancionada pelo Bolsonaro, pelo presidente, né, com a aprovação do Rodrigo Maia na Câmara, ela foi responsável por retirar à força muitas famílias, um número absurdo de famílias do campo que já estavam localizadas naquela região, que faziam a sua agricultura familiar há gerações, que se negaram a se retirar para o Rio de Janeiro e para São Paulo, nas grandes diásporas, né, nordestinas, e permaneceram no seu lugar. É esse tipo de técnica, esse tipo de artimanha maldosa, governamental, que a gente tem que discutir, que a gente tem que saber, tem que ler e interpretar. Agricultura de baixo carbono. 18 mil produtores de 154 municípios são beneficiados pelo Plano ABC no Cerrado. Esse plano, eu faço a pergunta a vocês. Pergunta retórica, porque eu mesmo irei responder. 18 mil produtores utilizam a agricultura de baixo carbono. Acham que o grande latifundiário está preocupado em utilizar a agricultura de baixo carbono porque ele é bonzinho, porque ele quer, de certa forma, ajudar o meio ambiente? Não. É para ser beneficiado por esses planos governamentais. É para receber querendo ou não, receber essa verba de gabinete, essa verba de programa social que vai ser a favor da redução, né, do monóxido de carbono. Mas
não foi isso que a gente viu esse ano, com o Cerrado queimando, com o Pantanal queimando. Né? De quem será a culpa? Boa pergunta. Porrada no agronegócio. Essas problemáticas causadas pelo avanço do agronegócio, elas vão se intensificar no interior do país. Elas vão se intensificar no centro-oeste. Elas vão se intensificar no interior de São Paulo. Elas vão se intensificar no norte do país. O embate direto com povos indígenas, o desmatamento, as queimadas em áreas de proteção ambiental são características intrínsecas desse avanço desgovernado do agronegócio, desse avanço que é fomentado por esse governo que está no poder. São essas características. O embate, essa aqui foi um ato indígena lá no Palácio do Planalto contra uma MP que o Bolsonaro lançou logo no início do governo, não sei se vocês se lembram, que mudava a regulamentação ambiental, que tirava terras de indígenas, imensos hectares de terras indígenas, e essa aqui foi um ato que não adiantou de nada. A MP passou, tiveram algumas reforminhas, coisa pouca, comparada à crueldade que foi, que basicamente minou o poder dessas lideranças indígenas, né? Assim dizer. O nióbio. É o nióbio. Tudo pelo nióbio. 98% do nióbio mundial está no Brasil. As queimadas no Cerrado, que foi uma imagem que eu consegui retirar desse ano, né? Imagem forte, né? Essas queimadas que foram de intenso, oh, meu Deus. Voltei. Tá aí? Voltei. Essas Tá queimadas bom. foram de intenso malefício, né? Para os biomas, né? Para o Pantanal, para o Cerrado. E também o desmatamento, que é outra característica do agronegócio, né? Outra característica forte desse agronegócio, que conseguiu ser, de certa forma, conseguiu se expandir, né? A partir desse governo, que conseguiu se manter forte. Foi fomentado, por assim dizer, pelo governo vigente. E por fim mesmo, pode falar tudo sobre tudo isso? Tem um exercício de fixação. Um exercício tranquilo, só para a gente se ligar, né? Para os principais pontos debatidos nessa aula e para a gente encerrar a nossa jornada. Vamos lá. Enem 2018 PPL. Anualmente, são usados no mundo aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de agrotóxicos. O consumo anual de agrotóxicos no Brasil tem sido superior a 300 mil toneladas de produtos comerciais, representando um aumento no consumo de agrotóxicos de 700% nos últimos 40 anos. Enquanto a área agrícola aumentou 78% nesse período de 40 anos. No contexto da produção agrícola, a utilização do insumo citado implica vamos lá. No contexto da produção agrícola, vamos raciocinar. Ou seja, está inserida a produção da agricultura. A utilização do insumo, ou seja, qual é o insumo citado? Os agrotóxicos. Vai implicar no quê? Letra A. Redução dos lucros da atividade? Não. A utilização de agrotóxicos não vai implicar na redução dos lucros. Ele vai implicar no aumento dos lucros, porque ele vai dificultar cada vez mais de colheitas serem destruídas por pragas, infestações. Já risca a letra A. Letra B. Aumento do desequilíbrio ecológico? Pode-se pensar nessa. Letra C. Manutenção da fertilidade dos solos. A utilização dos agrotóxicos, desses insumos agrícolas,
eles vão ser responsáveis pela manutenção da fertilidade dos solos? Não. Eles vão ser responsáveis pelo justamente o contrário, por deixar mais pobre e paupérrimo os solos, dependendo dos seus princípios ativos. Letra D. Priorização de cultivos de subsistência. Essa letra D faz me rir. Não faz te rir, Cecília? Fala que não faz te rir. Faz te rir também. Sim. A utilização de agrotóxicos fez priorizar o cultivo de subsistência? Onde que a agricultura de subsistência vai ter dinheiro, vai ter insumo, vai ser fomentado pelo governo federal a utilizar defensivo agrícola, a utilizar agrotóxico? O cara que pega uma praga na sua plantação fica lascado. Não tem para onde correr. Letra D você já risca. E letra E. Autonomia no uso de tecnologia nacional. Eba, viva a tecnologia nacional. Essa é aquela que você pode pensar assim, pô, pode até ser e tal, mas aí a gente lê novamente a questão. Anualmente são usados no mundo. No mundo. Não é nacional, é global, escala global. O que a utilização de agrotóxicos vai gerar na produção agrícola? O aumento do desequilíbrio ecológico. Gabarito letra B. Finalizando o nosso exercício de fixação. Por quê? O agrotóxico que mata uma larva X, ele não vai matar só a larva X. Ele vai matar a abelha A. Ele vai matar a joaninha C. Ele vai matar, dependendo da sua força, do seu princípio ativo, um beija-flor, um passarinho. Ele vai gerar um grande desequilíbrio ecológico naquele local, naquela região. Além da grande propriedade monocultora já fazer isso, devido ao desmatamento para avançar, né, para o seu plantio, a utilização do agrotóxico também vai fazer isso. Porque ele vai criar um desequilíbrio na cadeia alimentar, gerando esse desequilíbrio ecológico. Temos, por isso, o nosso gabarito, a letra B. A aulinha de Geografia Agrária finalizada. Gostaria de agradecer a Cecília, que esteve presente comigo em todas as aulas. Bom, todas, quase todas. Se ela não estava estava mentalmente, gostaria de agradecer a vocês que me assistiram. Quem assistiu, agradeço muito a você, muito mesmo. Quem não assistiu, também agradeço. De certa forma, porque me dá força para melhorar, para pensar no que talvez eu tenha feito de errado, ou que eu tenha sido insuficiente, enfim, pensamentos. Eu quero desejar a vocês o melhor Enem possível, do fundo do meu coração, o melhor vestibular possível, vão tranquilos. A prova de geografia, ela é importante, ela conta muito. As questões de geografia, você sempre pode utilizar conhecimentos de geografia. Eu sempre cito muito a multidisciplinaridade dessa disciplina. Você pode usar seus conhecimentos de geografia para biologia, você pode usar seus conhecimentos de geografia para estatística, você pode usar seus conhecimentos de geografia para história, sabe? Então, se apeguem, estudem, deem o seu máximo, vão tranquilos também. Obrigado de coração, foi uma experiência incrível. Espero ter ajudado vocês, nem que seja o mínimo, nem que seja algo que vocês vão lembrar fazendo uma questão. O professor Eric falou isso, a professora Cecília falou isso. Eu lembro desse pequeno detalhe que me fez acertar uma questão. Se vocês acertarem uma questão com algo que eu fiz vocês lembrarem, que a Cecília fez vocês lembrarem, eu já vou ficar extremamente feliz. Obrigado, Cecília, por ter me chamado por esse projeto. E se a Cecília quiser falar alguma coisa. Eu agradeço também por você estar trabalhando comigo nisso e a todos que deram um pouquinho da atenção. Foi um prazer ajudar vocês, assim, e é isso, eu desejo uma boa prova para vocês. Eu vou também fazer essa prova esse ano. Boa prova. Então, uma boa prova, boa prova pra gente. E é isso que ele disse, né? A geografia, por ser bem interdisciplinar, dá para você aplicar em várias outras disciplinas, né? No Enem, no caso. Então, espero que, de alguma forma, a gente ajude vocês. Tenha ajudado, né? E
É isso. Boa prova, bom ano para vocês, bom SISU e tudo isso. Bom SISU. Isso é importante. Finalmente, beijo vasto. Fui. Adeus.